dobrada, amém? Em nome de Jesus. Então vamos lá, eu queria convidar os irmãos para nós abrirmos a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 20, versículo 28. Atos 20, 28. A gente está falando, está naquela série, hoje é a última ministração a respeito da visão da igreja. Hoje é a terceira parte, onde nós estamos falando da visão que Deus nos deu, a IBF, né, e do que Ele colocou no nosso coração. Então, Deus tem feito grandes coisas. Eu quero falar, hoje eu vou falar muito a respeito da IBF, o que ela é. Porque nós entendemos que você tem que entender, você tem que saber o ministério que você está, que você faz parte, né? Porque a partir de agora, a partir desse ano, nós precisaremos estar mais juntos, mais coesos, mais conectados, porque o mundo lá fora está expandindo, trevas estão vindo mesmo. Você não tenha dúvida disso. O príncipe deste mundo está lá, está reinando e trevas está aumentando. Você só vai encontrar luz e paz na igreja, na sua casa, aqui onde nós estamos, na nossa comunidade, dentro da nossa família. Então é por isso que a gente vai ter que estar mais junto, mais conectado. A gente tem alguns projetos vindo para esse ano. Nós vamos estar aí mais próximos ainda, em nome de Jesus, amém? Então eu quero compartilhar com vocês a palavra que Deus deu para nós, lá no comecinho, na fundação da igreja, que foi uma palavra que confortou muito o nosso coração, né? A gente era novo, era recém-ordenado pastor, né? E aí Deus veio, deu uma palavra e falou, você vai começar um ministério. Começa o ministério aí, nós começamos o grupo de casais, e aquele grupo de casais cresceu, e aí o Senhor falou, agora você vai começar um ministério mesmo, propriamente dito. E foi essa palavra que Deus deu, atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual Ele comprou com seu próprio sangue. Então foi essa palavra que Deus nos deu no comecinho do ministério, para cuidar da gente, é falar, atendei por vós, cuida de vocês, né? E por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu. Então, assim, é uma palavra muito forte, que mexe com a gente, que mexe. E assim, uma coisa que vocês precisam saber, nós como líderes da igreja, a gente precisa estar em contato com vocês, a gente precisa estar conhecendo, precisa estar ouvindo. Por quê? Nós somos responsáveis diante de Deus, pela igreja, pelo rebanho que Deus nos tem confiado. Então, assim, às vezes, nós temos vários conceitos, várias concepções de líderes, de pastores, no mundo todo. Eu não quero falar deles, eu quero falar do que Deus nos deu. Sabe? O desejo da gente estar junto, da gente se conhecer e a gente encarar os desafios juntos. Muitas vezes você vai chegar para a gente e vai colocar uma situação, eu posso chegar para você e falar assim, olha, eu não sei a solução desse caso, eu não conheço isso, mas eu te prometo uma coisa, você não está sozinho. E segundo, nós vamos buscar essa resposta junto em Cristo Jesus. E no resto, a gente tem feito, né, a gente tem cuidado como dá, claro, a gente tem limitações, mas Deus tem sido fiel. E tem cuidado de nós, tem nos abençoado e tem feito grandes coisas através desse ministério. Que começou lá e aí Deus nos levou para a igreja de Atos. Vamos caminhar um pouco, eu quero começar também na projeção aí. Vamos lá então para Atos, capítulo 2, versículo 36. É o mesmo livro, o livro de Atos, capítulo 2, versículo 36. O que está acontecendo ali? Veio o Pentecostes, a chegada do Espírito Santo. E aí os apóstolos saíram nas ruas e estavam ali orando em línguas e começou a impactar as nações que ali estavam. E no final eles chegam e perguntam para Pedro, Pedro, então, o que faremos? Né? O que faremos? O que está acontecendo aqui? Então Pedro estava discursando, foi o primeiro sermão, um sermão tremendo, onde 3.000 almas foram salvas, de cara ali. E aí Pedro, no finalzinho, ele está falando, né? Então no 36.
Esteja absolutamente certo, pois toda a casa de Israel, de que esse Jesus, que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Por que eu quero começar a ministração dessa palavra hoje com esse versículo, irmãos? Porque Cristo é o centro do nosso ministério. Ele é o centro das nossas vidas. Ele é a razão das nossas vidas. Você tem que entender isso. Para você fazer parte dessa igreja, você tem que entender que o centro dessa igreja não é você. O centro dessa igreja não são os pastores. O centro dessa igreja é Cristo. É Jesus Cristo. Não somos nós. Mais uma vez, eu não quero ficar falando de ministérios lá fora. Quero falar do nosso, do que Deus deu para nós. Então, nós somos um ministério temente a Deus, que o Senhor Cristo é Senhor. Ele é o dono da igreja, como nós lemos no culto passado. Ele é o Senhor da igreja. A gente continua aqui até o dia que Ele permitiu. O dia que Ele resolver trocar, tirar, Ele vai fazer de acordo com a vontade dEle. Mas até então somos nós. Então nós somos tementes a Deus. Somos tementes a Cristo. Ele é o nosso Senhor. E aí, você pode começar a projeção, por favor? Então nós vamos continuar aí. Eu quero ler, já ministrei essa ministração há um ano atrás. E já está lá ou não? Show. Isso. Aí. Amém. Glória a Deus. Então, a visão central da igreja nossa está aí. No capítulo 2 do livro de Atos, que é a igreja primitiva. É esse modelo de igreja que nós cremos. É o modelo de igreja que nós temos no coração. Mesmo antes do Senhor nos dar a visão, já era isso que a gente tinha. Porque quando nós chegamos aqui, a igreja era na nossa casa. Eu não falava inglês. Eu ia no templo para cultuar a Deus, louvar a Deus, junto com os irmãos. Mas eu não entendia do inglês que estava sendo pregado lá, irmão. Só quando eu vi o nome de Jesus lá no louvor que eu ficava mais feliz, eu ficava com medo. Mas eu chegava lá e eu sentia a presença. Você está entendendo? A presença do Senhor tem que ser tremenda na sua vida. Você tem que sentir a presença do Senhor no culto. Então, o modelo de igreja, nós íamos na igreja na sexta-feira, naquela época era sexta-feira, e depois a gente cultuava em casa. E é esse modelo de igreja que nós cremos. A igreja nas casas. A igreja celular, onde você tem uma igreja próxima da sua casa. Que não é dependente, que não é pastor-cêntrica. Por favor. A igreja, ela tem que ser, ela é simples, como o evangelho é simples, ela espalha. Ela tem que dar acesso a todos. Então, por isso que nós cremos na visão celular. Nós temos os grupos, as casas que se propõem a estarem sendo abertas para receber o Evangelho. E muitas pessoas têm sido abençoadas por causa disso. Né? E aí eu vou ler a palavra, eu não vou publicar lá, vou deixar a transparência colocada lá. Então aí, vamos lá. 36, agora 37. Atos 2, 37. Ora, quando eles ouviram isto, o povo que estava ao redor de Pedro lá, estava lá sendo salvo e tal, sendo impactado. Quando eles ouviram isto, compungiram-se em seu coração e disseram a Pedro e aos demais apóstolos: homens e irmãos, o que faremos? Então, eles ouviram do Evangelho, ouviram que Cristo, o Messias, estava lá. Tá bom, mas e aí? O que nós vamos fazer? O que precisa ser feito? Né? Então, é o que nós temos no nosso coração, que é o quê? A salvação. Que a salvação vem de Cristo. Não tem outro caminho, não tem outra religião que ofereça salvação, irmão. Não existe. As religiões, elas pregam o bem, olha, faz isso, faz sacrifício, faça o bem, e aí quem sabe, no dia do julgamento final você vai ser julgado. A nossa religião, não.
O nosso Senhor não. Ele é o único que veio e ofereceu salvação. E como que a gente tem acesso à salvação? Como? Versículo 37, está perguntando aqui, ó, no final. E o que faremos? Homens e irmãos, o que faremos? Então Pedro falou, arrependei-vos e seja batizado cada um de vós no nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, o que eu quero te falar, irmão, a nossa igreja sempre vai te confrontar. Eu sou o primeiro confrontado aqui. Eu sou confrontado quando Deus começa a ministrar, colocar a palavra no meu coração, quando eu estou preparando o sermão, como cada um de nós aqui, quando os irmãos vêm pregar aqui, eu tenho certeza que eles são confrontados também. Muitos de nós, muitas vezes, a gente sobe aqui, isso acontece comigo frequentemente, a gente sobe aqui, irmão, vazio. Vazio. Aí você vira e fala assim, nossa, mas que coisa ruim. Eu falo assim, irmão, vou te falar, se eu subir aqui muitas vezes com as coisas que eu tenho, eu não consigo ministrar a palavra. Eu preciso estar vazio, me deixar encher pelo Espírito Santo, para colocar as palavras certas na minha boca, porque é tudo para Ele. Então vem do coração dEle, passa por nós, que estamos aqui ministrando a palavra, para chegar em você. Então a IBF, ela é uma igreja que sempre, ela vai confrontar o seu pecado. Ela é uma igreja que ela acredita nos dons do Espírito Santo. Amém? Nós cremos que nós vivemos o tempo, o ministério do Espírito Santo. Como eu falei, tivemos o ministério do Pai, Antigo Testamento, Jesus, carne, andando na terra, ministério do Filho, e depois veio o Pentecoste, Atos, igreja do Espírito Santo, ministério do Espírito Santo. Jesus está aqui? Sim, através do Espírito Santo. Às vezes ele visita algumas pessoas, a gente sabe, principalmente nessa terra. Mas a palavra fala que ele está assentado à direita do Pai. Não é verdade? Então nós vivemos o ministério do Espírito Santo. Então nós cremos ativamente nos dons do Espírito Santo. Recentemente, nós ministramos, nós assistimos, nós pedimos a vocês para fazer o curso do Espírito Santo, onde nós vimos os dons e nós vimos os frutos, que são coisas diferentes. Então a IBF, ela é uma igreja que acredita nos ministérios, no ministério do Espírito Santo, dons e frutos do Espírito Santo. Você tem que saber disso. Tem ministério que não pensa assim. Tem ministério que pensa diferente. Mas nós aqui, nós cremos nos dons e nos frutos do Espírito Santo. Amém? Então, assim, para nós, a respeito do batismo, pergunta, o batismo salva? Não. O que é que salva? A sua fé em Jesus Cristo, amém? Só que é fundamental que você seja batizado. Você tem que ser batizado, né? É um dos sacramentos, se nós pudéssemos falar assim, que Jesus estabeleceu. Jesus foi batizado, por que nós não vamos ser? Né? Então a gente vai que o batismo é uma confissão de fé, da sua mudança de identidade. Antes você era turista, né? Andava nas trevas e na luz, trevas, luz. Quando você decide, não, eu quero andar só na luz, batismo. Você vai pegar o seu, entre aspas, o seu certificado de morador do reino, de membro do reino de Deus, de cidadão do reino de Deus. É diferente, você tomou uma decisão. Então é o batismo, é fundamental o batismo. Mas, pastor, não fui batizado ainda. Então vamos batizar logo, não perca mais tempo. Não, mas eu acho que eu não estou pronto. Eu vou te falar uma coisa, irmão. Não é pronto, você nunca vai estar. Eu nunca estaria. Pronto, você nunca vai estar. O que você está é desejoso de caminhar com Cristo a cada dia. E esse desejo, conforme você vai caminhando com Cristo, o que o Senhor falou com Abraão? Anda na minha presença e ser perfeito. Certo? Então nós andando com Cristo, a gente vai sendo santificado, porque nós já fomos justificados. Quando
Quando você confessou a Cristo, você foi justificado. E aí, você não passa a ser justificado a cada dia. Não, você foi justificado uma vez só. No dia do julgamento final, tem Jesus como Senhor e Salvador? Tem. Justificado. Acabou. Agora, o processo de santificação, ele começa no momento da sua justificação. Você é justificado, então a tua santificação começa. Vai terminar onde? Lá na cruz, irmão. Lá no dia que o Senhor te recolher. Nós já somos santos, mas o Senhor está tirando, né, coisas que não são dele dentro da gente. Nós somos um povo escolhido, um povo santo. Então você tem que entender isso. Então isso são coisas que nós cremos aqui na igreja, são pilares da igreja. A confissão de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o batismo. Então você tem que ser batizado. Nós temos o curso de batismo, se você não foi batizado ainda, entre em contato conosco para você ser batizado o mais rápido possível. Vamos declarar e receber aqui, nem aqui. Você vem como turista, você tem alguns direitos, mas quando você vem e tira o seu ID daqui, de morador daqui, as coisas abrem, é totalmente diferente para você. É a mesma coisa o reino espiritual. É a mesma coisa quando você decide sair do turismo e ser um morador. É totalmente diferente. O mundo espiritual passa a te conhecer. Amém? Então, como? Através da salvação, como? Jesus Cristo, arrependimento e o dom do Espírito Santo. 39, olha a promessa, porque às vezes você fala, não, eu não sei, essa promessa acho que não é para mim. Olha o que fala no 39. Porque a promessa é para vós, e para os vossos filhos, e para todos os que estão longe, todos quantos o Senhor Deus chamar. Meus irmãos, olha que coisa linda, o pastor veio aqui, falou os herdeiros dele que estão ali. A sua maior herança que você possa deixar para os seus filhos é essa promessa. É apresentar aos seus filhos, primeiro você recebe. Segundo, os seus filhos. O maior currículo, a maior herança que você pode dar para o seu filho é o seu conhecimento, o seu relacionamento com Deus. Você pode ser bilionário formado em Harvard, meu. Se você não apresentar Jesus para os seus filhos, o que adianta? O que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma, perder a sua casa? Não, mas pastor, eu quero viver bem aqui nesse mundo. Amém, irmão, você vive aqui, só que a eternidade depois, vou te mostrar como é que vai ser a eternidade. Eu não estou preocupado com um saco de ouro, eu estou preocupado com ruas de ouro. Você está entendendo? É a Jerusalém celestial, irmão, é lá que eu quero estar. Aonde é que a gente luta para ganhar um pacotinho de ouro, lá você vai pisar no ouro. Por quê? Para você entender que a riqueza não está nas coisas. A riqueza está nele. Ele é a riqueza. Você está entendendo? E o fato de nós estarmos juntos, é isso que a gente tem que entender. O conceito de família é porque um ajuda o outro. É um irmão, vem cá, irmão, pô, irmão, estou sentindo que você está meio down hoje. Vem cá, deixa eu te pegar aqui, vem cá. Vamos, não, mas eu não quero andar, então vamos ficar aqui, eu vou ficar aqui com você. É o conceito de família. É o conceito de nós estarmos juntos. Aqui, eu não quero disputa. Eu não admito disputa entre os irmãos. A nossa liderança, a liderança da igreja, é uma liderança extremamente humilde. Amém. Extremamente humilde. A gente não pleiteia cargos na igreja. Claro, é de Deus buscar, mas a liderança dessa igreja, gente, é uma liderança muito humilde e temente a Deus. Sabe, ninguém nunca, não, eu vou buscar uma carreira dentro da igreja. Não vai buscar a carreira, porque a igreja não é lugar disso, não é empreendimento, não é uma empresa. A igreja é uma família. Então, quando vocês veem os líderes que aqui estão, vocês têm que orar por eles, porque eles estão se dispondo a servir vocês. Porque eles têm o coração que um dia recebeu, e agora eles querem compartilhar com vocês. Eles oram por vocês, abençoam vocês. Ah, mas você viu a saia da irmã lá, e não sei o quê. Meu, ora pela irmã, mas ela está ali pagando um preço por você. Sabe, se a gente não fizer a diferença no mundo, como é que vai ser?
Então, igreja não é lugar de disputa, não é lugar de carreira, não é lugar de ciúme, de fofoca. Não é lugar. Sabe, se Deus está te colocando, não, você viu, e fica fofocando, para, isso é demoníaco. Deus abomina. Abomina. Quem cria contenda entre os irmãos? É abominação. É pecado de feitiçaria, de bruxaria, é a mesma. Deus abomina. Quem fica falando mal do irmão, olha lá e tal, Deus abomina. Então você tem que entender que a gente tem que estar. A ideia, o alvo da gente ministrar esse mês a respeito da igreja, é que você precisa entender. Está começando um ano, a gente precisa estar mais próximo, e essas coisas, elas não podem existir dentro da igreja. Não pode, porque aqui todo mundo quer servir. Já começa por mim, eu sou servo aqui dentro. Eu sou servo. A minha esposa, os líderes, nós somos servos aqui. E é com esse espírito que eu quero convidar vocês. Vou te dar um exemplo. A palavra fala para você usar a lente da graça. Os olhos são a lente do corpo. Então, por exemplo, você pode chegar e falar assim, essa cadeira, não gostei não, é uma cadeira meio áspera, meio, né, chega aqui. Porque quando você quer arrumar defeito, irmão, você arruma. Você arruma. Agora, a igreja lá onde a Dani aceitou Jesus, lá onde o chão, a lajota quebrou das irmãzinhas do fogo sapatear lá, e que tinha flor de plástico, leva uma igreja dessa aqui, vai falar, Jesus voltou. Trouxeram a igreja para Jesus sentar nessa cadeira aí. Então, irmão, qual a lente que você está colocando no seu olho? Sabe, veja as coisas do lado bom, do lado positivo. Sabe, que tem gente que semeou na sua vida para você estar aqui hoje. Sabe, que tem gente que a gente lutou para estar aqui nesse baita lugar, Deus deu, Deus fez. Né? Mas pastor, a máquina do café, ora pela máquina do café, faz o sobrenatural, assim não tem, recebe também, fica feliz também. Nenhuma igreja que eu fui no Brasil me ofereceu um café quando eu fui lá, e olha que eu fui em igreja, irmão. Ninguém nunca me ofereceu nada. Aqui você tem um café, você tem, né, o pessoal, tal, tem as etiquetinhas para o infantil, dá glória a Deus. Glória a Deus. Sabe? Então, assim, né? Não, lá, você viu a etiqueta, ela fica assim. Eu não gostei, porque eu queria que ficasse assim. Eu queria a pulseirinha. Para de colocar defeito nas coisas. Para. Que isso aqui é muito mais que isso tudo. Amém? Então, vamos lá. É uma promessa para todos. Olha que coisa linda. Aí, o bebezinho, o irmanito, irmanito, irmanito. Coisa mais linda. Vocês têm que saber que é uma promessa para todos, não é só para nós, irmão. É para todos. E o que a gente quer, o infantil crescendo, adolescentes crescendo, né? Os jovens adultos crescendo, né? Porque Deus está fazendo, isso alegra o coração do Pai, alegra o nosso coração. Amém? Então vamos lá. Agora foi muita coisa. Aleluia. O negócio é poderoso aqui. Vamos lá, vamos ler o 40 então, versículo por versículo. E com muitas outras palavras ele testificava e exortava, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. É a mesma coisa lá de Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo. Essa geração perversa. Aonde que você vai estar salvo, irmão? É aqui. Estou falando propriamente dentro do templo, é na igreja, irmão. É dentro da comunidade da igreja, entre os irmãos, onde você vai estar salvo, onde você vai estar exercendo ali a sua santidade, onde você vai estar aprendendo as coisas. Tem coisa, irmão, que somente no meio dos irmãos que você vai aprender. Não é na rua, muitas vezes você vai ler a palavra, não vai conseguir entender, mas tendo comunhão, entendendo ali, aprendendo, tem coisa que o irmão vai falar para você. Olha o testemunho poderoso que o irmão deu aqui agora. Ele falou, eu nunca escutei isso da boca do pregador. Vou pegar para mim, vou ministrar e vou postar nas redes sociais, coisa linda. Eu precisei cair para Cristo me levantar. Olha, e ele falou dos negócios dele, falou olha como é que isso é
É poderoso, irmão. É tremendo isso. Sabe? Então, assim, no meio dos irmãos, os irmãos vão entender esse processo. Dentro da igreja. O mundo não vai entender. O mundo não vai. Quando a gente se transforma, que a gente é impactado, a gente é transformado, deixa de fazer as coisas que a gente fazia, o mundo não entende. E o mundo vai e fala, não, esse aí ficou louco, né, virou crente, uma coisa, não dá mais para conversar com ele. Claro que não, irmão, eu estava em trevas, eu estava jogado no pecado, lameado com a sujeira do pecado, agora eu estou limpo, fui lavado, as minhas vestes foram lavadas, estão brancas como a neve. A gente muda e fala de santidade. Então, aqui a gente ministra, a gente louva a Deus em ver a transformação das pessoas, em ver que estamos buscando, sim, um processo de santidade, de conhecimento do Senhor, intimidade com Ele. Tanto é que é nisso que nós cremos. Sabe, a gente faz campanha para quê? Para ter intimidade com Deus. Porque uma vez que você tem intimidade, você consegue entender todas as situações da sua vida e a bênção vem do mesmo jeito. Uma vez que você é íntimo do Senhor. É isso que nós temos no coração. Sabe, às vezes vamos fazer uma campanha para isso aqui. Podemos fazer, irmão, é bênção. Deus faz, o que você faz para Deus, Ele reverte em bênção. Mas o que você tem que ter no seu coração é o desejo por Ele. Se isso não queimar no seu coração, está faltando alguma coisa. E eu preciso falar isso para você, eu preciso te chacoalhar, irmão. Porque Ele está aí, doido, desejoso da sua atenção, do seu desejo de estar com Ele. Amém? Então vamos lá, 41. Então os que alegram... Jesus, tu és bom demais, Pai. Aleluia. Aí, ó. Dá uma glória a Deus, irmão. Então os que alegremente, repete comigo, alegremente. Porque, irmãos, nós temos que ser gratos. Nós temos que nos alegrar. O Senhor não nos chorou, não nos trouxe para o ministério de choro e opressão e sacrifício. Ele já fez tudo. Nós temos que nos alegrar. Mas, pastor, eu tenho desafios. Eu falo, eu também tenho. Eu também choro. Mas Deus está nos chamando para um tempo de alegria. Porque Ele é digno. Onde é que está a força do Senhor? Na nossa alegria, irmão. Alegria, a força dele na sua vida, na sua alegria. Em tê-lo contigo. Então nós temos sim que nos alegrar, glória a Deus que eu tenho uma cama, que eu tenho aqui uma pessoa do meu lado, que eu tenho a palavra de Deus para ler quando eu acordo, eu sou muito feliz que o Senhor está aqui comigo, não importa onde eu esteja, isso já é motivo de alegria, precisa queimar no seu coração, que tem muitos que não têm, nem sabem e não vão ouvir disso, irmão, o tempo está passando, está sendo encurtado, a gente está vivendo o fim dos tempos. Então, a gente tem que se alegrar, a palavra falando. Aqueles que alegremente receberam a sua palavra foram batizados, naquele dia acrescentaram-se mais de 3.000 almas. Olha que coisa linda. Quando chegou a graça, chegou o Pentecoste ali, 3.000 almas foram alcançadas. Irmãos, quantas almas foram alcançadas através desse ministério? A gente está aqui hoje celebrando o 8º ano da igreja. Quantas mil pessoas passaram nessa igreja já? Uma igreja que está assim, que a gente tem desafios. E um dos maiores desafios que nós temos é exatamente preparar o pessoal para estar pronto para receber quem está chegando. É um dos maiores desafios. Quantos dos nossos líderes que estavam aqui conosco foram embora? A pessoa chegava num ponto de maturidade e falava, glória a Deus, Pai, Tu és tremendo. Passava 2, 3 dias, pastor, preciso conversar com o senhor. Eu falei, pode falar, meu filho. Então, eu fui transferido, eu recebi uma oferta assim e tal, estamos indo embora. Senhor, hein? É o maior desafio que a gente tem na igreja, irmão. Por isso que a gente tem limitações. Por isso que a gente se esforça e tenta identificar alguns pontos, mas também a gente louva a Deus pela vida de cada um de vocês, se você é voluntário, se você
por enquanto aí está só tendo um tempo na igreja, no meio da congregação. Você é bênção do mesmo jeito. Mas isso é um pouco das dificuldades que a gente passa no ministério, que não é fácil. E não é uma pessoa que chega, que já tem experiência de ministério, né, que veio já de outro lugar, que chega e que já vai fazer parte. Não, Deus tem que falar, porque a igreja é dele, não é nossa. Então Deus tem que mostrar, e há tempos para todas as coisas. Nós temos ministros poderosos aqui, maravilhosos, sentados no meio de vocês, que na hora certa vocês já sabem quem são alguns. Mas Deus traz, e eles também precisam de um descanso. Porque o ministério não é fácil, irmão. O ministério não é fácil. Estar aqui, ministrar a palavra, é o mais fácil. O mais difícil é viver a palavra pregada. O mais difícil é como é que está a sua vida de comunhão com Deus, como é que está aí o cuidado dos irmãos, como é que está isso aí. Subir aqui e ministrar a palavra é o mais fácil. Nós temos agora um homem que criou aí, tentando, né, um sexto ministério. Ele é só pregador, ele só prega. Ele não faz outra coisa. Não tem contato com pessoas, é só ali a família e tal. Ele é só um pregador. Tem uma palavra tremenda, porque a palavra é tremenda, amém? Então, né, a gente tem esse desafio. Que a igreja é assim, ó, ela é uma igreja muito viva. Além dela ser viva naturalmente, o turnover de Dubai é muito grande. Então, os nossos líderes estão sempre chegando e partindo, sempre. A pessoa começa ali a amadurecer, pastor, estou indo embora. Então, esteja orando por isso, isso tem que ser um alvo de oração na sua vida, porque a igreja somos nós. Então, para que o Senhor traga mesmo pessoas tementes, pessoas que estejam comprometidas seriamente com o ministério, e que a gente possa sempre dar oportunidade, que nem o irmão, gostaria de deixar ele ministrar o dia todo, tenho muito para aprender com ele. Um dos desejos do nosso coração é exatamente isso, a gente poder, quando Deus fala, porque não é só porque entrou em contato comigo ou veio para Dubai que vai ministrar na igreja. Nós temos um zelo muito grande. Eu tenho que conhecer a pessoa, tenho que ver de onde é, como que me achou, eu tenho que saber isso. Não é chegou, passou, foi... Não é assim não. E a minha preocupação para com vocês, me preocupa quem sobe aqui em cima. É minha responsabilidade, Deus vai cobrar de mim. Então eu tenho que saber, e a gente tem essa preocupação, é um zelo para com vocês, para com a família que Deus nos deu. Amém? Então vamos lá, já li o 41, né? Agora 42. E eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Irmãos, olha que poderoso que é isso. Doutrina dos apóstolos. Quero falar uma coisa para vocês. A IBF, a visão que Deus nos deu, nós cremos nos 5 ministérios. Quais são os 5 ministérios, irmãos? Ministério apostólico, profético, pastoral, mestre, evangelístico. Essa é a visão que Deus nos deu. Jesus, quando subiu, está lá em Efésios capítulo 4, versículo 10. Quando ele subiu, ele deu dons aos homens. Deu dons aos homens. Foi Jesus que deu. Então ele nos deu 5 ministérios. Hoje a gente vê igrejas ungindo somente pastores. Jesus fez a igreja para ela voar com liberdade. É uma nave com 5 motores. É isso aqui, é uma nave com 5 motores. A maioria dos ministérios hoje só tem um motor, que é o motor pastoral. Ao invés da nave andar assim, a nave está andando assim, Por quê? Só tem pastor na igreja. Eu vou falar do que Deus me deu, amém? Então a igreja ela tem que ter os 5 ministérios, irmãos. Nós cremos nos 5 ministérios. O meu ministério principal é qual? Evangelístico, eu sou evangelista. Eu fui ungido pastor, eu estou aprendendo a ser pastor. Mas o meu chamado é evangelístico. E o evangelista, ele tem uma função específica de ir no inferno buscar
pregar, levar luz lá. Se você parar para pensar, o pastor não é para ir lá, porque o pastor precisa cuidar do que está aqui. Claro que se uma ovelhinha fugir, ele vai, mas ir lá para pregar o evangelho, levar luz lá, não é a função dele. A função dele essa função é do evangelista. E quem que liberou a ordem para o evangelista ir lá? Quem que é a voz de Deus no meio dos 5 ministérios? O profeta. Então o profeta fala, o profeta libera aquela palavra profética, e na palavra profética, o evangelista vai. O evangelista vai naquele lugar, ganha pessoas para Jesus lá, e aí o que ele faz? Ô pastor, vem para cá, cura desse povo aqui que eu vou mais fundo. Vocês estão entendendo? Na hora que o evangelista sai, vem o pastor vira e fala, agora eu preciso solidificar. Quem que ele traz? O mestre. Aí o mestre vai ensinar a palavra. Vai lá, vai fazer teologia, vai pegar na mão, vai ensinar a palavra, vai passar, vai dar um ensinamento. Enquanto o pastor está fazendo o quê? O que o pastor faz, irmão? Pastor cuida de ovelha. Passa remédio, tira carrapato, tira carrapicho, tosa. Isso aí não é papel do evangelista, irmão. Presta atenção, o evangelista está lá no inferno, pregando. O pastor está lá, a ovelhinha está... o pastor... arrancando a lã, precisa tirar a lã. Precisa tirar os carrapichos, colocar azeite, azeite, unge, espanta as abelhas, os bichos. É o pastor que faz isso, irmão. E hoje no Brasil a gente só vê pastor. E eu louvo a Deus que Deus deu essa visão, que é bíblico, está aqui descrito, não estou inventando. Então a IBF ela é uma igreja que crê nos 5 ministérios. Vocês viram aqui um ano atrás, o pastor Marcos foi ungido pastor, a pastora Luciana foi ungida profeta, porque ela é uma profeta do Deus vivo. A Daniela é uma profeta do Deus vivo. Então, nós temos, o pastor Alcinei foi ungido mestre, ele tem unção de ensino. Então, nós cremos nesse mover dentro do Espírito, dentro da igreja. Não é todo mundo a mesma coisa, nós temos funções diferentes. Às vezes é por isso que às vezes o pastor ele fica tão sobrecarregado, porque no modelo novo ele precisa ir lá no inferno, ele volta, passa, pela a ovelha, aí volta lá, faz não sei mais o quê, vai para o inferno de novo, pregar. Ninguém aguenta isso, irmão. É um peso muito difícil. A gente dividindo o peso, a gente já sente, imagina focar tudo numa coisa só. Então, a IBF, ela é uma igreja que você precisa conhecer isso. Você precisa entender isso. Nós cremos no ministério apostólico, que é o quê? O apóstolo é aquele assim, então vamos refazer. Vai o evangelista, prega. O evangelista chama o pastor para cuidar, porque quem liberou foi o profeta. Então, número 1, liberou a palavra. Aí vai o evangelista. Vai o pastor. Vai o mestre, aí vem quem? O apóstolo. O apóstolo vem, que ele tem sobre ele uma unção de governo. Ele não é melhor que ninguém, irmão. Pensa. A quem muito foi dado, muito vai ser cobrado. Quem muito foi dado no reino, mais humilde tem que ser. Então ele tem uma unção sobre ele, que é uma unção de governo. Ele vai e estabelece o reino. Ele vai falar agora, pum. Ele crava a bandeira do reino de Deus naquele lugar. Ele fala, aqui agora está estabelecido um centro, um posto avançado do reino de Deus. Você está entendendo? É uma unção de governo que tem sobre o apostólico. Isso aí, infelizmente, assim, não é muito pregado, mas é isso que está descrito. Então o apóstolo vem, ele estabelece o reino. E ele fica, ele planta a igreja, ele planta o reino ali. Ele estabelece, ele coloca as coisas em ordem. E aí depois ele vai para o próximo. Ele vai para o próximo. Então vocês têm que entender isso, que vocês são parte disso. Mas pastor, eu não concordo. Glória a Deus pela sua vida, irmão.
Eu entendo, não tem problema nenhum. Se você quiser fazer parte, você é muito bem-vindo, mas não venha criar contenda aqui dentro, não venha criar rebelião aqui dentro, porque isso é o que Deus nos deu. É simples, não tem problema nenhum com isso. Amém? Então, o próximo é 40. E aí, o ministério, a doutrina apostólica é o quê? Gente, os apóstolos, eles andavam. E milagre acontecia mesmo sem ele saber. Lembra a sombra de Paulo curava. As vestes dele, de Pedro, curava. Gente, imagina que só passava de tanta unção que tinha. Então, assim, nós cremos no mover do Espírito Santo, onde existe, sim, ministério de milagres, de sobrenatural. A doutrina dos apóstolos ali, que eles estavam juntos em comunhão, era aquilo que atraía o povo. A comunhão entre eles, sabe? A igreja estava nascendo, nós vamos ler daqui a pouco, eles começavam a dividir os bens e tal, porque estava todo mundo impactado e a coisa estava nascendo. Então todo mundo queria fazer parte daquilo. Todo mundo tinha acesso aos apóstolos, porque eles detinham o conhecimento das Escrituras. Eles tinham caminhado com Cristo. É isso que nós cremos, é isso que nós temos aqui nessa igreja. Nós temos aqui uma família maravilhosa de homens tementes a Deus, líderes tementes a Deus, que também estão sendo trabalhados, como eu também estou sendo trabalhado o tempo todo. Para quê? Para poder oferecer para vocês o que nós conhecemos, poder ali dissecar a revelação dada pelo Espírito Santo, para poder compartilhar com vocês e vocês receberem também a sua porção. Isso é tremendo, você não está participando de uma igreja que tem uma doutrina criada num determinado ministério, a gente só segue aquilo lá. Não, a nossa doutrina é essa aqui. Ó. A nossa Constituição é isso aqui. Se está aqui dentro, amém, glória a Deus, aleluia. Se não está, misericórdia. Vamos ver como é que é esse negócio, vamos orar, vamos buscar de Deus, porque o Espírito Santo está aqui, ele fala, ele é uma pessoa, amém? Ele não é uma pomba, não é um vento, não é nada mais. Ele é uma pessoa. Eu quero até falar, vocês não sabem. O nosso logo, por que o nosso logo é um barquinho? No começo era um veleiro. O nosso logo era um veleiro. Porque o Senhor sempre nos tocou e nos mostrou que Ele iria soprar o vento da nossa vela. Então nós vamos na direção que Ele sopra, na velocidade que Ele quer. E é lindo porque águas na Bíblia aponta profeticamente para nações. O mar de povos, são nações. Então Deus tem nos guiado, Deus tem nos soprado para alcançar várias nações. Ô Max, você imagina lá no Labor Camp, lá onde o George visita, ele visita vários Labor Camps. Quantas nações nós temos lá, mais ou menos? Mais de 20 tranquilo. Olha isso. Você está aqui, 90% da nossa igreja é brasileira, se não for até mais. E a gente está abençoando só lá em Alaim, mais de 20 nações. Olha que coisa linda. Deus soprando, vendo o Espírito. É por isso que o nosso logo é o veleirinho, que graças a Deus eu estava aqui, a Cláudia não está aqui, né? Subiu, né? E ainda diferentes tribos, né? Porque tem os povos africanos, e dentro de uma mesma nação tem diferentes etnias. O que ele está falando? De cada nação que a gente visita lá, dentro tem muitas tribos, tem outras etnias. Então, você imagina quantos povos. Né? Na hora que eu estava aqui no louvor, a Cláudia teve uma visão que nós não somos mais um veleiro, nós somos agora um navio. E ela via esse navio no porto, e enchendo de pessoas, ela via as luzinhas do navio sendo acesas, as pessoas entrando, porque é exatamente o que está acontecendo aqui agora. Quando eu terminar essa mensagem, vou perguntar para você se você quer estar conosco ou não. Porque Deus tem preparado coisas maiores para nós. Deus tem preparado e Ele vai nos levar, presta atenção, a águas mais profundas.
Então, eu quero saber se você vai querer participar disso ou não. Isso é fundamental. Amém? Então vamos lá, 43 agora. Ixi, agora foi tudo. Esse negócio de tecnologia, por isso que eu falo, carrega sempre, Pai, obrigado, Deus, pela tua palavra em papel, misericórdia. E dá um glória a Deus aí, irmão. Que bênção, Pai, obrigado por essa Bíblia linda, Pai. Essa Bíblia linda que passou tantas dificuldades para poder chegar até na nossa mão, né, irmão? A gente não sabe o que os irmãos no passado, milhares de anos, fizeram para proteger esse papel poderoso que está aqui. Que tudo que você precisa está aqui. Amém? Então vamos lá. E sobreveio temor. 43, né? Então, vamos falar um pouco mais do 42. No partir do pão, nas orações. Partir do pão, irmão, é a ceia. Né? Nós celebramos a nossa Santa Ceia aqui pelo menos uma vez por mês. Eu encorajo você, irmão, sacerdote na sua casa, faça uma ceia na sua casa também, faça somente entre a sua família. Se você tiver alguém mais lá no seu home group, faça, celebre a ceia. É poderoso, os discípulos faziam, nós podemos fazer também. Mas pastor, não é só o pastor que pode ministrar a ceia? Não. Fala para mim onde é que está isso na Bíblia e eu vou conversar com você. Na Bíblia não fala. Jesus falou para celebrar, fazer isso em memória dele. Então faça, pega lá um suquinho, um pedacinho de pão, gente, vamos celebrar o que Jesus fez por nós, porque ele é digno. Ele é digno de ser celebrado. Sabe? O seu tempo de oração, como o irmão falou aqui, o seu tempo de oração, como é que está isso? Mas pastor, não tem orado. Vai orar, irmão. Agradeça o seu dia o tempo todo, mas está lá fazendo algo. Eu tenho hora que eu estou fazendo uma cirurgia, eu estou orando. Os irmãos do jiu-jitsu estão lá, dando uns amassos, pai, que esse irmão receba em nome de Jesus. Sabe? O irmão do futebol meu dá um chute, recebe a benção aí, irmão. Pum, manda uma cacetada lá. Esteja orando, pô. A irmã que trabalha com imobiliária, que está vendendo casa. Senhor, vendi essa casa para sua honra e glória, que isso aqui seja uma casa de oração. Abençoa o povo que vai morar nessa casa. Então esteja orando, declarando as bênçãos de Deus, aonde você for. O que você estiver fazendo. Porque imagina se todo mundo que sair daqui hoje começar a fazer isso, imagina, esse mundo aí fora vai virar um clarão, não vai ter trevas mais. Amém? Amém? Só que eu não posso fazer isso sozinho. Imagina os pilotos aí. Cadê o Mauro, o João Fly Dubai? Cadê? Levanta a mão aí, João. Meu, tá voando, pai, abençoa essa nação. Tá lá em cima, meu, olha aí. O privilégio, a nação, abençoa esse povo aqui, pai. Vou tirar a mão do mancha aqui, coloco, pá. Pô, abençoa, declara as bênçãos de Deus lá de cima, que poderoso que Deus tem feito no nosso meio. E às vezes a gente esquece. Tem um irmão lá que trabalha com alimento. Pai, abençoa cada carne que vier, cada asinha de frango, pai. Santifica aí, Deus, e que a pessoa receba lá em nome de Jesus. Tremendo isso, meu. Pô, nós estamos aqui para transformar esse povo. Transformar essa nação que Deus nos plantou aqui, irmãos. Já imaginou quando a gente estiver lá no céu, na Jerusalém celestial, irmão, a gente chegar lá, Dubai estiver lá, os governantes dessa nação estiver lá com a gente, porque nós pregamos o evangelho um dia. Isso é tremendo, irmão. Tremendo. A igreja, ela tem que promover isso. Amém? Então vamos para frente. 43. E sobreveio temor a toda a alma, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. O 43, poder do Espírito Santo, direção. 44, e todos que criam estavam juntos e tinham todas as coisas em comum. Glória a Deus. Isso aí ele está falando de unidade. Ele está falando de humildade. Da gente compartilhar, sim, as nossas coisas, compartilhar as nossas dores, as nossas alegrias, os nossos momentos ali, independente do que estiver acontecendo, até propriamente os nossos bens. Eu lembro quando eu estava aqui, quando eu cheguei aqui, que eu estava numa luta, irmão, misericórdia. Não tinha dinheiro mesmo, fui trabalhar num lugar que não me pagava, estava super difícil.
Um dia chegou um irmão lá com um envelope e falou, irmão, ó, Deus falou aqui para te fazer uma oferta na sua vida. E nós vivemos com aquela oferta uns 2 ou 3 meses. Sabe, então esteja sensível à hora que o Senhor falar essas coisas para você. Esteja, porque tem às vezes, a pessoa que está do teu lado só teve o dinheiro da condução para vir para cá. E aqui em Dubai a gente tem muita oportunidade de ajudar as pessoas. Com sabedoria, por favor. Mas esteja sensível à voz do Espírito Santo. Esteja sensível à voz do seu coração também. Aqui a gente tem a oportunidade de abençoar várias pessoas. Várias pessoas. E não somente quem está próximo de você. Eu gosto de dar sempre esse exemplo. Agora nós estamos no frio, glória a Deus, mas vai vir o calorzinho do baiano acima de 50 graus. Meu, quando você for abastecer o seu carro, dá 10 dirhams a mais para o frentista. Fala para ele lá tomar uma coca. Abençoa a vida dele ali. Ó, pega o troco para você, meu filho. Glória a Deus, Deus te abençoe, só isso. Você vai estar trazendo um refrigério para ele. Pô, mas eu não escuto um Deus abençoe. Então agora, Deus te abençoe de novo, pega mais um pouco. Sabe que nós estamos aqui para ser bênção, irmão. Canal de bênção. Sabe? Então, não é somente na teoria, nós temos que exercitar, colocar isso aí em prática. Porque lembra lá quando nós estamos em Provérbios 31, o rei Lemuel começou a descrever a mulher virtuosa, a mulher perfeita, a esposa perfeita, porque ele passou a ver, então o mundo olha você, ele nos olha. E é tão tremendo, eu vou caminhar só aqui então, não vou ler mais lá que eu preciso caminhar um pouco, mas fala de unidade, aí o 44 fala de unidade, a gente tem que estar junto, coeso, porque é só na unidade que vem o poder. É na unidade que a gente cresce, que a gente é trabalhado. No 45 vem o comprometimento. E vendiam suas propriedades e repartiam com todos os homens, conforme cada um necessitava. É o comprometimento com a obra, com o amor de Deus, com o que Deus tem colocado no nosso meio. E perseverando todos os dias concordemente no templo e partindo pão de casa em casa. Repete comigo, de casa em casa. Fazendo o quê? Partindo pão. Está vendo? Está aqui. Parta o pão na sua casa. Quem tem a família, tem 2, 3 filhinhos, faz a ceia na sua casa, faz um cultinho lá. Faça. Você tem, sabe, não, é tão fácil. Vai lá em Mateus 26, 26, lê o texto. Leia o texto, come o pão, toma do cálice e celebra. Tão simples. Com alegria e singeleza de coração. Irmão, a gente tem que se alegrar. É tremendo. Louvando a Deus e tendo o favor de todo o povo, e o Senhor acrescentava diariamente à igreja os que estavam sendo salvos. Irmãos, a igreja, ela criava uma empatia, todo mundo queria fazer parte. Então a nossa igreja, ela tem que fazer a mesma coisa. As pessoas, pô, mas esse povo aí, pô, eu quero fazer parte disso. Que coisa legal. Sabe? Não é, as pessoas quando vêm nos visitar, elas têm que se sentir abraçadas. É esse o papel da igreja. Não é a igreja apontar o dedo, ai, olha lá. Não, receba quem está chegando. Porque eu não sei de você, mas eu cheguei na igreja depenado. Eu cheguei lá, destruído, aos frangalhos. E eu fui muito bem recebido. Então, é isso que o Senhor tem para nós. Então, a igreja primitiva, ela tinha uma empatia, ela tinha um respeito, uma admiração. Sabe? E é isso que nós desejamos para a IBF, porque você é a IBF. Você é a igreja que Deus plantou aqui em Dubai hoje. Então, o que nós temos no nosso coração é unidade, é comprometimento, é respeito para com as pessoas, independente da fé delas. Nós não estamos aqui para falar de fé, irmão. Nós estamos aqui para falar de Jesus. Sabe? E Jesus aparece em todas as religiões praticamente. A gente tem que pegar o gancho. Falar do que a gente tem em comum, não das nossas diferenças, e muito menos ter desavenças, mas falar das coisas que nós temos em comum, que o nosso Jesus lindo está lá. O nosso Jesus é mais falado no livro do povo da religião daqui,
ele é mais falado do que o profeta deles. Vocês sabiam disso? Tem um livro que fala, alcançando eles através do livro deles. Do tanto que Jesus é falado lá. Sabe, então não é numas... Não, mas olha aqui, você fala isso, a gente só fala do que tem em comum, que Jesus era um profeta, que Jesus fazia milagres, que Jesus está vivo, que Jesus vai voltar. Só isso aqui já é uma oportunidade tremenda para você. Fala, pô, se ele está vivo, vamos orar por ele? Vamos falar para ele pedir? Ou para ele fazer um milagre na sua vida? Ele está vivo, ele é o profeta fazer milagre. Você acredita que ele pode fazer outro milagre? Porque ele é profeta. Porque Jesus é profeta, irmão. Além de profeta, ele é filho de Deus, amém? Mas ele fazia milagre. E eles creem que ele faz milagre ainda. Que ele vai voltar. Você crê que Jesus vai voltar? Creio. Acabou de confessar Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Porque ele vai te salvar? Vai. Você está entendendo? Então, nós temos que ter essa concepção de unidade, de receber. De receber. Sabe, independente de como a pessoa chegou. Então, bom, comunhão, simplicidade, amém, glória a Deus. Vamos para o próximo, tem mais. Eu falei que hoje era... Cadê? Aí. A igreja perfeita. A igreja perfeita, então, está lá em Provérbios 31, que é o que nós lemos há 2 cultos atrás, que é a mulher virtuosa, a descrição da mulher virtuosa. Eu vou ler rapidinho, depois vou só citar isso aqui, para vocês saberem onde eu quero chegar. Vamos abrir então lá em Provérbios 31? Mulher virtuosa, quem a achará? Glória a Deus. Dá glória a Deus aí, irmão. Provérbios 31, versículo 10. Eu vou ler rapidinho, você segura, aperta o cinto aí. Eu só quero que vocês prestem atenção quando ele fala da lã e do linho, tá bom? Da lã e do linho. Então vamos lá. Versículo 10. Quem consegue encontrar uma mulher virtuosa? Porque seu preço é muito acima dos rubis. O coração do seu marido confia seguramente nela, de maneira que nele não terá necessidade de despojo. Ela o fará bem e não o mal todos os dias da sua vida. Ela busca lã e linho. Repete comigo aí, lã e linho. E trabalha de boa vontade com as suas mãos. Ela é como os navios mercantes, traz de longe a sua comida. Ela também se levanta enquanto ainda é noite e dá mantimento à sua casa e uma porção às suas servas. Ela considera um campo e o compra, e ela planta uma vinha com o fruto de suas mãos. 17 agora. Ela cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Ela percebe que sua mercadoria é boa, sua vela não se apaga de noite. Ela estende as suas mãos ao fuso e as suas mãos seguram a roca, que é uma rocha. Ela estende suas mãos aos pobres, sim, ela faz sua mão alcançar os necessitados. Ela não tem medo da neve na sua casa, porque toda a sua casa está vestida de escarlate. Ela faz para si cobertas de tapeçaria. Sua roupa é de seda e de púrpura. Seu marido é conhecido nos portões, porque se assenta entre os anciãos da terra. Ela faz linho fino e o vende, e o entrega aos mercadores. A força e a honra são suas vestimentas, e ela se regozijará no tempo vindouro. Ela abre a sua boca com sabedoria, e a sua língua é lei da bondade. Ela olha bem para os caminhos da sua casa e não come o pão da preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de abençoada. Seu marido também, ele a louva. Muitas filhas procederam virtuosamente, mas tu sobressaíste a todas elas. O favor é enganoso e a beleza é vã, mas a mulher que teme ao Senhor será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos e deixe suas próprias obras louvarem-se nos portões. Então ali, nesse provérbio, está descrito a igreja perfeita, a esposa de Cristo, que é onde nós, como IBF, irmão, presta atenção, nós não somos a igreja perfeita. Nós temos várias limitações, mas existe um modelo que está descrito aqui, que eu acabei de ler para você. Se a gente for lá vamos mais um pouquinho, o último livro da Bíblia, Apocalipse 19, versículo 6.
Apocalipse 19, versículo 6. Fala assim: e eu ouvi como se fosse a voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, como a voz de poderosos trovões, dizendo: aleluia, porque o Senhor Deus onipotente reina. Alegremo-nos e regozijemo-nos e demos honra a Ele, porque as bodas do Cordeiro chegou e sua esposa já se preparou. E foi-lhe concedido que vestisse de quê? De linho fino. De linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino é o quê? É a justiça dos santos. É por isso que a mulher virtuosa, a igreja virtuosa do Senhor Jesus, em Provérbios 31, fala tanto de linho, porque é a justiça dos santos, irmãos. Então essa é a noiva, é a preparada do Senhor Jesus. E se a gente fizer um resumo de Provérbios 31, é uma igreja preciosa, próspera, que tem a confiança do Senhor. É uma igreja que agrada ao Senhor. Estou lendo os versículos, começa no 10, ela é preciosa aos olhos do Senhor. No 11 fala que o marido dela confia nela, então é próspero e tem a confiança do Senhor. Ela agrada ao Senhor, ela trabalha com alegria os seus dons, traz a revelação do Senhor. No 14, no 15 ela alimenta a sua casa, no 16 ela investe no futuro, no 17 ela trabalha sem cessar, no 18 ela admira os seus bens com sabedoria. Isso é o que? Tem muita gente com os dons no nosso meio. Então ela trabalha, ela permite que as pessoas venham exercitar os seus dons em casa, aqui na igreja. É a visão que Deus nos deu, porque a igreja virtuosa, ela precisa fazer isso. Você tem o seu espaço. Você tenha a capacidade de deixar o fluir do Espírito Santo através da sua vida, impactando pessoas. É isso que a igreja perfeita faz. Então ela aquece a todos, ela cuida dos pobres e necessitados. Ela aquece, porque vem o frio, vem a crise, irmão. Vai vir, mas é aí que está. Ela nos aquece, é a igreja que nos aquece, irmão. Lá fora é só frio, tempestade. No barco nós estamos com Jesus, irmão. Não importa o que esteja acontecendo, o Senhor está conosco no barco. Então o Senhor nos aquece, a igreja nos aquece. Nós estamos juntos. Pô, mas eu estou meio para baixo. Vem cá, irmão, vem cá, vamos ficar pertinho aqui. É um sustentando o outro, um orando pelo outro. Os seus feitos são notáveis. Os feitos da igreja perfeita são notáveis. O Senhor é respeitado, e admirado na igreja. O Senhor é temido, que é essa a tradução de temor do Senhor. É uma igreja que teme ao Senhor, não é que treme de medo, irmão. Uma igreja que teme, que tem o respeito, a admiração pelo Senhor. É a igreja perfeita, é a igreja que produz bons frutos, que é a igreja que é respeitada e otimista. Se você ler lá no versículo 25, você vai ver que a mulher virtuosa que está ali, ela é respeitada e ela é otimista, porque ela sabe o que ela está fazendo e ela conhece o marido, ela conhece o Senhor. Então ela é respeitada, ela se faz respeitar. Uma igreja precisa ser respeitada com as suas atitudes, com o seu caráter. A igreja é perfeita. E nós temos que ser otimistas, não pessimistas, porque o mundo é pessimista. Muitos, eles estão perdidos lá, estão buscando otimismo, estão buscando esperança em coisas que não dão esperança, não trazem vida. A vida está aqui dentro, que é o Senhor Jesus, que é o centro da igreja, irmão. Fora dele não há vida. Então por isso que nós temos que ser otimistas, nós temos que ser alegres. Mas estou com um problema, eu falo, também estou, mas vamos nos alegrar no Senhor, irmão. Porque isso aí, glória a Deus que nós somos geração eleita. Nós somos uma geração privilegiada de vivermos esse tempo que nós estamos vivendo. Que tempo maravilhoso. Quando está tudo caindo lá fora, o Senhor tem nos sustentado. Um exemplo disso foi durante o Covid.
Olha o que Deus fez. O homem nos trancou em casa, o Senhor nos sustentou. Nos sustentou em todas as áreas, não nos faltou nada. Que nem como ele fez lá com os 7 mil que não se dobraram a Baal, ele escondeu, ninguém sabia onde estava, e ele amava o profeta que ia levar comida. Foi a mesma coisa que o Senhor fez conosco, não nos faltou alimento, nem físico, nem espiritual, não faltou finança, não faltou nada. A igreja cresceu durante o Covid, irmão, já viu isso? É a provisão de Deus, é a proteção dele, ó, debaixo das asas do Altíssimo. Porque é uma igreja respeitada, uma igreja otimista, que é cristocêntrica, uma igreja sábia, capaz de ensinar. Estou super feliz. Nossa, tivemos uma reunião essa semana, foi uma bênção. E a gente já tem um ministério, e agora nós vamos expandir, nós vamos começar, ó, prepara o glória a Deus aí. Nós vamos começar escola dominical na IBF. Olha aí, que coisa mais linda, vai ser uma bênção. Que nem tem no Brasil, vai começar até aqui agora, escola dominical. Para quê? Para você se fortalecer, para ser ali mesmo solidificado o ministério da sua vida, o ministério da palavra. Vai conhecer, quem quiser conhecer, quiser aprender, venha na escola dominical, vai ser uma bênção. Aí, está ensinando. Cuida dos servos e dos negócios. A gente tem que ter sabedoria, porque o nosso Senhor tem todas as coisas. Ele nos confiou todas as coisas, amém? Então nós temos que ter sabedoria para cuidar dos nossos negócios, cuidar dos negócios da igreja. A gente tem que saber disso. Admirada e respeitada pelos filhos e pelo Senhor. A nossa igreja, irmão, tem que ser uma igreja que o Senhor para ver o que está acontecendo. A igreja que Ele vem, Ele quer caminhar no nosso meio. É esse o desejo do coração dele. É esse o desejo do nosso coração. E tem que ser o desejo do seu coração. Você tem que ter esse desejo, que é a igreja perfeita. Se você pegar a igreja de Atos 2, quando a igreja nasceu, nós nascemos, nós já temos aí 8 anos, estamos caminhando. Já fazemos muitas coisas que eu acabei de ler ali, em Provérbios 31. E a gente vai devagarinho, a gente vai ticando cada ponto ali de Provérbios 31. E nós vamos sim chegar à igreja perfeita em nome de Jesus. Porque a igreja que vai subir é a igreja perfeita. É a igreja que o noivo preparou, o noivo adornou, que nós lemos lá em Apocalipse 19. Então nós cremos. E o meu convite para você é, se você quer fazer parte disso, para que você faça a sua parte. Que você faça como ovelha, como voluntário, como ministro. Porque nós somos isso ao mesmo tempo. Eu ainda sou ovelha, eu ainda sou voluntário, eu ainda sou ministro. Mas a gente precisa do engajamento de vocês. O desafio é tremendo, mas é tão tremendo e lindo e poderoso ao mesmo tempo. Que nós estamos preparando a noiva do Senhor. Essa noiva linda que está lá descrita em Apocalipse. E agora, para fechar, eu quero ir para Apocalipse 21, já terminando. Apocalipse 21, versículo 2. João fala assim: e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, descendo do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para seu marido. E eu ouvi a voz do céu: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, e ele habitará com eles. E eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Agora quero ir lá para o 22, Apocalipse 21, 22. E eu não vi nela templo, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o templo dela. Irmão, você perguntar para mim, o que nós vamos fazer na glória, eu vou te falar. Nós vamos caminhar lado a lado com o Senhor. Não é, nós vamos ficar lá só adorando. Misericórdia, só adorando já é muita coisa para nós, amém? Além de estar lá para adorar a Deus, nós vamos caminhar com Ele. Ele vai estar conosco, nós vamos reinar sobre as nações. Então o que nós temos aqui hoje é uma preparação, por isso que a gente passa tudo que nós estamos passando. E nós estamos no meio das nações para nós aprendermos. O Senhor está nos capacitando, então a gente sai de um naviozinho, um veleirozinho pequeno. A gente já vai para um navio maior. A gente encontra, a gente busca
essa igreja perfeita, que eu não posso fazer sozinho. Eu preciso de vocês. Nós precisamos das vossas orações. Você precisa de oração, eu também preciso. Então nós precisamos das vossas orações, dos vossos corações, para vocês fazerem parte disso. Precisamos da sua disponibilidade, do seu coração, da sua boca, das suas pernas. Mas pastor, eu não sou bom para pregar, mas eu dirijo. O senhor precisa ir para algum lugar? Preciso, meu filho, me leve em tal lugar. Pronto, já está envolvido no ministério, olha que coisa linda. Então nós podemos sim chegar nessa igreja linda, nessa igreja perfeita, na esposa de Cristo, que é a nova Jerusalém. Nós podemos, porque Deus vai arrebatar uma igreja vitoriosa. Presta atenção, irmão. Ele não vai levantar uma igreja derrotada. É uma igreja vitoriosa, uma igreja que faz aquelas coisas que nós lemos lá em Provérbios 31. Uma igreja adornada, uma noiva preparada, que cuida dos pobres, que é a justiça dos santos, que abençoa, que ensina, que cuida dos negócios. Deus está nos chamando para isso. Nós vamos ser arrebatados, pum! Aí nós vamos para as bodas e vamos descer, irmão. Nós vamos descer como uma cidade, como uma nação. A minha pergunta para você hoje é se você quer fazer parte disso. Pela primeira vez, nós estamos aqui já fazem 8 anos. Pela primeira vez, nós vamos começar a fazer a membresia na igreja de uma forma oficial. Pela primeira vez, depois de 8 anos. Então, a partir do mês que vem, a gente vai começar a disponibilizar um questionário que vocês possam preencher, vocês possam fazer uma fichinha como membro oficial da igreja. A gente vai estar falando de mais coisas a respeito disso. Não precisa entrar em pânico, não precisa ficar curioso, nada, pode ficar tranquilo. Mas a gente precisa oficializar isso. Porque grandes coisas estão vindo e a gente precisa estar mais conectado, mais junto, mais unidos. A união é fundamental, irmão. Nós precisamos estar unidos, uma só voz, um só coração, porque Deus vai derramar o novo, em nome de Jesus. Amém? Então eu quero convidar você a gente levantar, vamos louvar. Lutamos com armas de fé, e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor.
grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Glória a Deus! Oh, Pai! É pra ti, papai! Tu és digno, Senhor. Jesus da lindo! nossa adoração. Jesus lindo! Oh, glória! O poder e a glória. Tarefa para casa. Estejam lendo de novo os textos que eu li aqui. Ó, 4. Apocalipse 19 e 21. Atos 2, tá? E Provérbios 31. Estejam meditando nisso. Eu vou passar para vocês nos grupos essa projeção de hoje, para você ter guardado. Se você quiser postar, você posta. Esteja meditando, porque você precisa fazer parte disso. O Senhor te trouxe aqui para isso. Amém? Amém. Então abra as mãos. Receba a bênção. Que o amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito Santo seja com vocês até a volta de Jesus. E o povo de Deus diz: amém, amém, amém. Dá um abraço no seu irmão, na sua irmã, se embora.